Indisciplina. Alô, Valmir De Angelis, você está no Indisciplina, o podcast de pedagogia libertária e educação popular na Rádio Comunitária Cantareira, 87.5 da Brasilândia, nos principais agregadores de podcast e no canal do YouTube do Cursinho Livre da Norte. Você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail cursinholivredanorte@gmail.com. Mandem suas sugestões, críticas, dúvidas, que teremos prazer em responder. O Indisciplina é plural. Discutimos ideias, refletimos, analisamos problemáticas, criticamos e apresentamos fatos e vozes nessa grande ágora digital. No programa de hoje, falaremos sobre saúde mental e educação. Para isso, convidamos profissionais que trabalham nos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial para adultos, jovens, crianças e também dependentes químicos. Para quem não conhece, os CAPs são unidades de saúde mental especializadas que fazem parte do SUS, que contam com equipes multidisciplinares e que substituíram os antigos hospitais psiquiátricos, que são os hospícios e manicômios. Com a proposta de tratar pessoas com transtornos mentais de leves a graves e persistentes, os CAPs trabalham para a reinserção destes usuários, dessas pessoas que vão até o serviço, para sua reinserção social de uma forma funcional e também para a comunidade. Eu trabalhei lá como oficineiro, que é um assistente técnico, atuando com a educação, arte e cultura, desenvolvendo projetos, passeios culturais e materiais audiovisuais. Um desses trabalhos foi o podcast Vozes que Inspiram, uma roda de conversa com os usuários do serviço acerca de vários temas, provocando assim a reflexão para assuntos complexos. Vamos ouvir um trecho deste podcast Vozes que Inspiram. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o Vozes que Inspiram, o programa do CAPS Pirituba AD. Na nossa primeira edição, a gente vai falar sobre respeito. Meu nome é Valmir, eu sou educomunicador, educador social e professor de língua portuguesa. E tenho aqui alguns participantes que vão se apresentar agora. Olá, sejam bem-vindos a todos. Hoje vamos falar muitas coisas interessantes. Temos diversos participantes. Olá, boa tarde. Aqui nós estamos discutindo sobre educação. Boa tarde, é o Roberto que está falando. Hoje nós estamos falando sobre uma coisa muito importante. Esse programa Vozes que Inspiram. Nós vamos falar sobre um tema que é chamado de educação e eu acredito que nós poderíamos falar sobre discriminação, relacionamento, ser humano, mulheres, evoluir e involuir, violência e feminicídio. Boa tarde, meu nome é Robson, tenho 19 anos. Estou gostando muito da iniciativa aqui do CAPS. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre respeito. Eu sou Fabrine, sou terapeuta ocupacional daqui do serviço. Olá, meu nome é Miguel, sou paciente e hoje a gente vai falar a respeito de respeito. Meu nome é Francisco, eu sou paciente aqui do CAPS, vamos falar sobre respeito. Respeito é uma pauta que permeia a nossa sociedade através dos tempos e ela é visualizada de diversos tipos de perspectiva, seja pela sua condição ou seja por algum acoplamento social que você esteja inserido, seja sendo uma mulher negra, homossexual, seja sendo um branco hétero, enfim, né, de uma classe social um pouco mais avantajada financeiramente. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês enxergam sobre a questão da raça e a questão também financeira, como que vocês se veem dentro da sociedade e como que vocês acham que isso afeta as relações de respeito. Então, na verdade, eu gostaria de falar que todas as pessoas que conquistam seus sonhos e objetivos, elas fazem por onde. E eu gostaria de deixar bem claro aqui a todos que eu vim da periferia, sou um rapaz humilde, alegre, e estou sempre disposto a ajudar o próximo. Então, como o nosso amigo estava falando, eu também fui criado na periferia, e existe discriminação na periferia também, né? Mas eu gostaria de falar assim, eu acho que isso vem desde a infância, porque
eu tive uma criação assim, fui criado pela minha avó, né? E ela me ensinou a... essa palavra não deveria nem existir, né? Discriminar alguém. Por que discriminar alguém se todos são seres humanos? E ninguém pode ser melhor que ninguém, independente de classe social. Eu também nascido aqui em São Paulo, fui criado na Bahia desde os 9 anos que eu comecei a trabalhar, e até hoje trabalho e sou contra a discriminação, entendeu? Que essa palavra não podia existir mesmo, porque a gente não pode discriminar ninguém, entendeu? Discriminação é um fator que não deveria nem se encaixar na nossa sociedade. Todo mundo deveria se dar o respeito de se colocar na pele do próximo e viver em paz e em harmonia. Discriminação eu acho que não pode ter. Se a pessoa é homossexual, tem que respeitar o próximo. Nós somos todos seres humanos, somos da periferia, né? E o respeito tá em primeiro lugar. Vocês acham que nessa questão de se o negro tem dinheiro, ele é mais respeitado do que o negro que não tem dinheiro? Como que vocês enxergam isso? Eu acho que na maioria das vezes o negro que tem dinheiro é mais bem visto do que aquele que não tem, né? Porque o pessoal tá preocupado mais com os bolsos das pessoas, né? Com vendo a classe social. E se a pessoa, dependendo do ambiente que a pessoa for entrar, só entra se tem dinheiro. Eu acredito que isso depende de cada pessoa, né? O preconceito existe mesmo, porque existe negro que discrimina o próprio negro, né? Mas o Brasil é um país que existe todas as etnias, eu acredito que existe no Brasil, né? É um país multirracional. Ele pode ter muito dinheiro, mas assim, ele pode ter muito dinheiro, aquele outro negro que não tenha nada, mas ele não tem o dinheiro, mas ele tem mais saúde do que o que tem dinheiro, porque o dinheiro não compra também a saúde, né? Porque o povo sofre. O Brasil é um país rico, o Brasil é um país que gera muita riqueza, né? E por que o povo sofre tanto, né? Então, nós é que temos que ter falta de empatia com eles. Mas mesmo assim, a gente ainda tem... nós somos obrigados a votar ainda. Eu acho isso ridículo, ser obrigado a votar numa pessoa que vai te roubar depois. Os políticos corruptos, né, que estão roubando os países, a gente tem que ter com eles um certo tipo de antipatia, né, porque eles estão desviando dinheiro dos órgãos públicos, dinheiro do nosso salário, né, que eles têm os salários deles e ainda tem a corrupção, né, mas mesmo assim o Brasil, temos que ter fé que ele vai pra frente. Esse foi mais um Vozes que Inspiram e até a próxima. Tchau! O tratamento dessas pessoas em sofrimento é realizado por profissionais de diversas áreas dentro dos CAPs. Hoje o Indisciplina conversa com Camila Pereira, pedagoga e assistente social, com especializações nas áreas de psicomotricidade, educação social e saúde coletiva, que trabalha na unidade do CAPS AD, Álcool e Drogas, Casa Azul, em Pirituba. Você acha que o papel do diploma pesa mais para as pessoas que não progrediram, não seguiram seus estudos, né, fundamental e médio? Você acha que isso coloca elas em uma outra numa situação de mais vulnerabilidade ainda, ou de se rebaixar porque não possui determinados conhecimentos da educação formal? Eu acho que assim, não é essa questão assim, de ser menos ou mais, mas eu acho assim, né, num mercado de tanta competição, né, que a gente vive isso na nossa própria pele. Tem um diferencial que a gente vai entrar aqui nessa questão também de gêneros, de raça, que isso também está presente na nossa vida, né? Pelo menos na minha, acredito que na sua também, do bairro onde a gente mora, enfim, né? Tem várias questões. Mas eu acho que a educação, de uma forma geral, não é a questão do diploma. O diploma é porque é nos pedido, mas a todo momento a gente está aprendendo, a gente está trocando, a gente está reconstruindo, construindo conhecimento, né? Então, algo assim
mais legalmente, né, a gente falando, a sociedade e a própria família, enfim, os espaços que a gente tá, é cobrado isso, né, mas não da questão de eu ser menos ou mais, né, eu acho que isso vai muito à frente daquilo de como eu estou nos diversos espaços, né? Tendo em vista que uma pessoa que está se preparando aí para um vestibular, o ideal dela é que, né, assim, o sonho, né, que ela consiga passar no vestibular. Depois disso ela vai desenvolver habilidades, aprender sobre diversas matérias, né? Então isso vai se constituindo a pessoa. Eu acho que é algo que a sociedade nos pede, que é a questão do papel, mas tem muitas pessoas que também a gente pode colocar que não tem formação acadêmica e são pessoas que tiveram muitos êxitos, né? Não dá pra gente também acreditar que o sucesso é somente o mundo acadêmico. Não, eu acho que a gente tem que ser feliz naquilo onde a gente se encontra, né? Se encontrar na música, se encontrar na arte, se encontrar sendo professor, enfim, o que você quiser ser, né? Então, acho que essa questão do papel, da formalidade, né? Vamos colocar assim, para algumas pessoas quer dizer muito, mas eu acho que essa nossa conversa aqui, a gente está produzindo conhecimento, está produzindo reflexões, que de repente eu sozinha, sem você me questionar, me perguntar sobre algumas coisas, eu poderia, de repente não teria nem pensado sobre, sabe? Eu acho que tudo é uma troca, não é só o aluno. Não é uma tábula rasa, né, que você vai jogando. A gente vai aprendendo junto, a gente vai fazendo junto, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Você acha que existe um estímulo para que as pessoas não reflitam sobre suas próprias condições? Condições, né? Sua condição social, sua condição econômica, sua condição enquanto raça, enquanto gênero. Você acha que existe um estímulo por parte tanto da mídia como governamental, ainda mais esse governo, né, negacionista, para que as pessoas não claro reflitam? Não reflitam? Eu acho que a forma como a mídia, né, e os políticos que estão à frente, claro que isso é desde que mundo é mundo, mas a gente está nesse, então a gente vai falar sobre aquilo que a gente vive agora. Eu acho que, assim, tem uma movimentação muito grande para que as pessoas saiam, para que as pessoas lutem, mas muitas vezes a pessoa não tem aquela base nem porque ela está lutando. Muitas vezes essa mídia que nós temos hoje continua sendo excludente, ela continua passando aquilo que ela deseja passar para as massas e como que essa reprodução vai ser feita, né? Tem uma parcela de pessoas que lutam para que tenha essa reflexão, para que as pessoas vão, né, à luta de uma forma mais consciente, entendendo o motivo pelo qual estou fazendo aquilo. E tem também a reversa, que a mídia dispara e eu só reproduzo, mas eu não tenho uma crítica sobre aquilo, né? Claro que minimamente para eu lutar por uma causa, eu tenho que entender aquilo, né? E o que a gente vai vendo nessa política de hoje é ao contrário, né? Vocês fazem, eu quero que vocês façam o que eu peço e acabou, né? Peço não, nem pedi, determinou, é assim que tem que ser feito, né? Sem muita reflexão. Como está a situação do serviço de assistência social no país, né? Quais foram as alterações que elas tiveram e como que a gente está hoje? Como que o Estado está atendendo essas pessoas? Vendo esse governo, né? Esse desgoverno na realidade, né? Porque o governo é para governar para o povo, né? E a gente vê ao contrário.
né, pelo menos essa é a minha perspectiva. Na área da assistência social, por exemplo, a gente vê um déficit muito grande, né? E isso é em todos os setores, né? Educação, saúde, moradia, saneamento básico, enfim, todas essas questões. A assistência hoje, na perspectiva dos outros governos, a grande maioria dos recursos que eram investidos, injetados aí na assistência como um todo, esses recursos eles estão sendo diminuídos. E aí a gente não consegue para a população, né, os direitos mínimos, né? A gente não consegue, tá tudo reduzido. Então, por exemplo, o Bolsa Família, a gente teve redução da questão do Bolsa Família, por exemplo. Para a população que a gente tem hoje, muitas pessoas ainda não chegaram a acessar esse direito, né? Que esse direito que as pessoas deveriam ter, não chega. Então, esse grande corte, tanto na assistência, quanto na educação, quanto na saúde, né? Na saúde, pela essa questão da pandemia, não se mexeu tanto como os investimentos que vão sendo realizados. Eles estão querendo reduzir ao máximo, no mínimo do mínimo do mínimo. E como que você vai garantir o acesso das pessoas para esse direito, se você está trabalhando com o mínimo do mínimo? Então fica complicado, né? Então, com essa perspectiva desse governo que estamos agora, é algo muito que deixa a gente um pouco da questão nem de pobreza, da questão mesmo de miséria, né? De algumas classes, né? Que não conseguem acessar, né? E que realmente falta tudo, né? Não tem alimentação, não tem educação, não tem água, não tem luz, né? E é algo muito próximo da gente, que a gente vai tendo uma perspectiva assim, isso é lá no Nordeste. Não, é vizinho da gente, passando por condições muito precárias, assim, né? De realmente não ter nem o que comer. Então, os recursos, eles estão sendo cada vez mais... a assistência não está com aquela visibilidade, né? Não tem uma perspectiva de ampliação, né? E de a reavaliação desses benefícios, né? Cada vez mais reduzindo mais, e as pessoas cada vez mais miseráveis, né? Acho que é essa perspectiva. Quando a gente sai, a gente já vê isso, né? Camila, dentro da sua experiência, dentro dos CAPs, né, dos Centros de Atenção Psicossocial, o que mais te marcou, assim, mais positivamente, né? De histórias de usuários do serviço que chegaram lá muito debilitados, né, em uma situação muito difícil, sem citar a pessoa, obviamente, mas quais histórias mais te marcaram nessa sua trajetória? O trabalho no Centro de Atenção Psicossocial, claro que é marcado por um sofrimento, né, que essa pessoa, né, desenvolve aí durante a sua vida como um todo, mas eu acho que os pontos positivos são essa capacidade que a pessoa tem dessa resiliência, né? Dela conseguir, entre aspas, tá ali naquele fundo do poço, sem possibilidades, né? E aí esse espaço onde profissionais, pessoas engajadas ali, na escuta, de conversar, porque num CAPS a gente não faz nada sozinho, o trabalho é todo coletivo, né? Desde lá da pessoa que está recebendo na porta até a gerência. Eu acho que o trabalho ele vai sendo um trabalho como se fosse mesmo de formiguinha, no sentido dessa pessoa encontrar aí seu eixo, né? De ver que na vida tem possibilidades. Mas algo que, assim, que eu gosto muito de falar, que para mim, né, enquanto profissional nesse espaço, a oficina de escrita, nas vivências, na prática, né? A gente trabalhou junto, inclusive. O quanto que a gente trabalhou junto, né?
foi uma experiência, acho que positiva, né? Porque a gente coloca a oficina de escrita, mas ela é algo que transcende a questão da escrita. Sim. Ali, ela tá falando da vida da pessoa, ela tá falando daquela situação e de como também desenvolver, né, essa capacidade de aguardar o outro, a falar, a respeitar o momento do outro. A gente vai surtindo frutos, né, de coisas boas, de pessoas que chegou totalmente deprimida, num sofrimento absurdo, e que nesse espaço onde a gente vai se ouvindo, né, vai ouvindo a história do outro, vai ouvindo as dificuldades, vai ouvindo também os pontos positivos que dentro desse percurso ela vai conseguindo assim reverberar algumas coisas na cabeça e trazendo também para o grupo. Eu acho que é um aspecto assim muito positivo dentro do trabalho como um todo. Eu acho que no CAPES não é um só, né? É uma totalidade. Mas essa totalidade é cada um fazendo a sua parte da melhor forma possível e possível para aquele momento, né? Então eu acho que a oficina de escrita para mim é algo que me marca muito enquanto profissional, porque ali é onde as pessoas vão falando da sua vida, que não é propriamente a escrita, mas a escrita também é uma forma de expressão, né? E quando ela se expressa, ela está colocando aquilo que ela não consegue falar para fora. E aqueles que não são alfabetizados, elas conseguem também... Sim, é isso que eu queria... externalizar. Exatamente. Eu queria que você falasse sobre um usuário que a gente tinha, né? Que, infelizmente, não vamos citar o nome dele, mas que infelizmente faleceu há pouco tempo. E de como que era essa relação deles não ser alfabetizado, mas de ter um papel muito importante, né? Isso é muito pedido dentro do serviço, entre quem trabalhava e entre os outros usuários também, e de como que era isso, né? Não ser alfabetizado e estar dentro de uma oficina de escrita. Sim, quando a gente pensava nessa questão de pensar da questão da lógica da escrita, que a gente até conversava, e eu até falei para você, não, Valmir, eu acho que a proposta, eu acho que é importante isso da gramática, o porquê, mas quando a gente tá com essa população, que é uma população também que não, a grande maioria deles não são alfabetizados, como que a oralidade nesse espaço, que não é só a escrita, mas também a forma como a gente fala, tem um impacto positivo, né, dele poder colocar, dele interpretar o mundo também a partir daquilo que o outro fala, né? Eu não consigo escrever, mas eu consigo pelo menos colocar aquilo que eu estou sentindo neste momento, né? Então teve uma atividade que a gente realizou que eu achei muito bacana e produtivo, né? Que geralmente a gente fazia, né, os textos, e depois a gente reescrevia esse texto a partir da minha ótica, né, enquanto pessoa, e depois a gente abria para o grupo. E aí esse usuário, não sendo alfabetizado, não sabendo, né, escrever, um outro usuário ajuda ele colocar as ideias, né, no papel, né? Então, para mim, isso foi muito rico, né? Que eu acho que em todos os ambientes que nós estamos é produção de conhecimento, né? Esse momento de compaixão mesmo pela outra pessoa, né? De me colocar, de estar disponível, né? E que isso também é terapêutico para o processo de cuidado, né? A gente não tá ali em algo fechado, a gente está num grupo que tem várias possibilidades, né? O Indisciplina volta já depois do intervalo. Voltamos com o programa Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira, ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte. E aqui quem fala é Fernando Konezuki, professor de História e Política do Cursinho. E nesse segundo bloco eu venho anunciar aí
2 depoimentos que tem muito a ver com o que a gente falou no primeiro bloco. Bom, primeiro a gente vai escutar o Álvaro, do CAPS Infantil da Brasilândia, que vai narrar aí um pouco do trabalho desenvolvido nesse CAPS e também das parcerias entre CAPS Infantil e o próprio Cursinho Livre da Norte. Depois ficamos com o Escobar, que vai contar pra gente um pouco do trabalho de economia solidária feito lá no Atende 5, do lado do SEASA, o trabalho dos cupins da arte. Olá, colegas da Rádio Cantareira, obrigado pelo convite. Quero agradecer em especial ao Fernando, que é um parceiro aqui do CAPS Infantil da Brasilândia, sempre ligado a atividades educativas, libertárias, antirracistas, sempre contribuindo muito conosco. Bem, agradeço o convite e vou falar de algumas experiências pedagógicas desenvolvidas aqui no serviço. Bem, quando trabalhamos a ideia de sofrimento psíquico no território, enquanto serviço de saúde mental, nós somos convocados a se aproximar das vivências, culturas, costumes, processos históricos que vão constituindo a comunidade. Aqui, como em qualquer outro local, o sofrimento ele é sentido de múltiplas determinações, processos, contingências, que precisam constantemente, pela equipe local, serem revisitados e problematizados na sua constituição, na sua gênese, e como isso vai se desenrolando e impactando na vida psíquica atualmente e nas questões sociais também aqui no território. O convite para falar dos processos pedagógicos dentro do CAPS, ele possibilita, de certa forma, a gente relembrar e também anunciar e convocar os novos parceiros e a comunidade para as atividades que nós temos feitos aqui dentro do serviço. Quando discutimos sofrimento psíquico, também temos que discutir, estamos discutindo as formas de leituras de realidade e de mundo. Realidade essas que, especialmente na periferia da Brasilândia, são marcadas por opressões que por si só implicam enorme sofrimento psíquico. São marcadas muitas vezes por violências das mais variadas, como violência sexual, econômica, psicológica, de gênero, marcadas pelo racismo estrutural, o controle dos corpos, dos desejos, especialmente da adolescência, violências marcadas pelas questões de classe, ou seja, um espectro de inferências e atravessamentos na vida cotidiana e no território. Nesse contexto, além do cuidado baseado na clínica ampliada e voltado ao sujeito incluído e fortalecido no território, nós também realizamos atividades que, de certa forma, oportunizam o diálogo com essas esferas citadas e essa intersecção e apoio com as propostas pedagógicas que possibilitam novas leituras, novas formas de organização, novas formas do cuidado do eu e do coletivo. Particularmente, o CAPS Infantil da Brasilândia está com seus 10 anos de existência e sempre teve a preocupação e o cuidado de ampliar e discutir as várias temáticas que são determinantes no campo da saúde, em especial a saúde mental. Porém, aqui, por esse convite, eu vou me ater a falar rapidamente das experiências que vivo desde 2016, quando eu ingressei no serviço. Uma primeira experiência marcante que refere-se às vivências de espetáculos no Teatro de Contêineres, que fica na região da Luz. É uma atividade que já tinha iniciado pela Companhia Munguzá, que é sede nesse teatro, que eles começaram a disponibilizar peças teatrais no período da tarde, ou seja, período possível para que qualquer equipe de saúde, da assistência, da educação possa ir até o local e que tivessem garantido o direito à cultura pelo menos uma vez por mês. Essa atividade começou
quando trabalhávamos, quando eu trabalhei com pessoas em situação de rua, que foi articulado com essa companhia Munguzá e o Teatro de Containers, que já tem uma ação muito forte na região, e foi constituindo essa possibilidade dos espetáculos acontecerem, e cada vez mais foi abrindo para as equipes que atendiam a população de rua, e depois ela foi se estendendo aos CAPs, nos territórios, e hoje ela está amplamente diversificada, atingindo escolas, atingindo regiões como Barueri, Jandira, que a gente vai conectando uma rede e possibilitando esse encontro no local. Então essa atividade ela tem uma riqueza cultural enorme através dos espetáculos e principalmente sobre os debates que são seguidos às apresentações. Então, esse encontro ele é potencializado com a experiência de poder discutir com a juventude a possibilidade de, além dos espetáculos e debates, a ideia de ampliar as vivências no território, da periferia ao centro. O discutir, o se envolver no planejamento do trajeto, diferenciações, periferia, centro e todas as suas determinações geográficas, históricas, de estabelecimentos de relações, especialmente de poder, mas as vivências com os espetáculos possibilitam uma construção pedagógica de ampliar as possibilidades e ferramentas da leitura de si, da vida e da realidade desses jovens. Já realizamos ações também importantes de estreitamento entre a saúde mental e a educação popular e autônoma com o Cursinho Livre da Norte. Uma primeira experiência com eles foi a discussão entre o Cursinho Livre da Norte, o MTST, o CAPS e a Casa de Cultura da Freguesia do Ó, quando discutimos a temática da ocupação e direito à moradia com a exibição do filme Quem Mora Lá. Foi um encontro lindíssimo e riquíssimo, com vários serviços no território, aberto à comunidade, para fazer essa discussão tão importante, especialmente num território muito marcado por questões habitacionais, né? Então foi uma aproximação também entre o cursinho, o serviço de saúde mental, a organização popular e a comunidade. O Cursinho Livre da Norte, de certa forma, também continuou a partir desse primeiro encontro, sendo um espaço de direcionamento dos jovens que chegavam até o serviço para acessarem esse curso e a experiência de ingressarem nas aulas como forma de garantir o direito à educação. Então foi uma outra via importante que também os espaços aqui no CAPS, quando se discutia a questão da adolescência, também discutimos a questão do ensino, aprendizagem. Essa articulação entre o CAPS e o Cursinho Livre da Norte também desdobrou em outros encontros super ricos, afetuosos e marcantes. Dentre eles, a experiência de intervenção com grafite no próprio CAPS, com um artista aqui do território, o Shelmy, que acabou virando um parceiro e desdobrando para outras atividades socioeducativas e pedagógicas dentro do serviço e ampliando a questão, discutindo as questões sociais, principalmente através das questões estéticas. Foi uma grande contribuição que a gente também recebeu e articulou para que tivesse uma ação concreta e continuada. Um outro ponto muito importante quando a gente pensa nas questões de ações pedagógicas e também políticas são as discussões ligadas à masculinidade. Na nossa cultura patriarcal e machista, nós sempre fomos discutindo com os jovens aqui no território, sempre surgiram como pautas dos grupos de adolescentes e familiares, como isso vai afetando tanto homens e mulheres e toda uma cultura familiar, uma cultura comunitária, que vai estabelecendo condições de muito sofrimento. Dessa forma, a partir da experiência com os adolescentes, nós constituímos um grupo de masculinidades no serviço aberto à comunidade, em que não só os usuários de saúde mental, mas todos que tivessem interesse em participar, discutir e compreender como o funcionamento e a estrutura social
do patriarcado oprime e gera violências. Então tem sido uma outra intervenção muito, muito rica, que contribui muito para nós entendermos os determinantes que incidem sobre a nossa saúde mental. Uma outra experiência, estou fazendo um panorama, né, para poder falar um leque do que a gente tem vivido e exercido no território. Acontece com uma das expressões que tem sido mais ricas no nosso serviço, que é a feira de troca de tempo, onde ela já acontece há 2, 3 anos, onde que a feira de troca de tempo é um espaço onde que as pessoas oferecem oficinas, e essas oficinas geram tempo e tempo por tempo, onde todos têm o mesmo valor. Onde vários voluntários se encontram para produzir oficinas, e que a partir disso eles poderiam ir trocando experiências, afetações e sínteses para poder criar novas experiências a partir disso. Dessa feira de troca de tempo, para vocês terem uma ideia, foi um dia que simultaneamente aconteceu várias oficinas. E nós tivemos capoeira, oficinas de desenho, atividades de consciência corporal, parkour, teatro, culinária, contação de histórias, confecção de turbantes. Todas tiveram muitas outras, mas essas foram as que me vieram à mente agora. Mas foi um dia de várias experiências que favoreciam a troca, o compartilhar, os aprendizados e o desenvolvimento de experiências saudáveis e potentes que davam um local, não só de aprendizagem, mas um local de identidade e um local para que, a partir dessas experiências, a gente pudesse encaminhar no sentido de procurar novos horizontes para além só do serviço de saúde mental, e que fosse uma catapulta para que elas se desenvolvessem no território. Por último, para concluir, eu acho que eu vou pontuar que essa feira de troca de tempo que vem acontecendo, já aconteceu por 2 vezes, sempre ao mês de setembro, ela avançou junto com as discussões do CAPES e se transformou na Feira Preta de Troca de Tempo, realizada no ano passado pela primeira vez, onde o valor da troca de tempo são os mesmos, mas as atividades eram marcadas especialmente pela questão racial e o protagonismo negro. Todas as oficinas, elas eram vividas por oficineiros negros, que ao longo do dia trocavam saberes, ancestralidade e, de certa forma, também oportunizavam um lugar de cuidado, de luta e um lugar de aquilombamento. Esse é um conceito que a gente vem discutindo bastante, especialmente por um ex-profissional que já trabalhou aqui no CAPES e que discute através, agora na universidade, ele está apresentando esse conceito para a gente poder, inclusive, criar nossas táticas de resistência aqui no serviço. E o nome dele é Emiliano Camargo. É super interessante o trabalho dele. De certa forma, essa Feira Preta de Troca de Tempo, ela também foi um outro marco no território, e nós agora vamos para a segunda edição da Feira Preta de Troca de Tempo, que ocorrerá agora no mês de outubro, entre outubro e novembro. E aqui já faço um convite para todos curtirem a página do CAPES IJ da Brasa no Facebook, que lá nós vamos fazer todas as transmissões dessas experiências da Feira Preta de Troca de Tempo. Vai ser mais um dia de podermos criar um movimento de verdadeira resistência e de luta, que de certa forma vem se constituído ao longo desses 10 anos no serviço de saúde mental nesse território marcado por tamanhas vulnerabilidades, violências, e que sempre está ligada às nossas discussões. A saúde mental ela não está atrelada ou alheia a todas as formas de violências que nós sofremos, que já são geracionais aqui no território. Ao contrário disso, elas estão totalmente intrínsecas, e por isso que todas essas atividades que vão sendo construídas, ela tem essa pedagogia para conseguir transformar
essas relações, especialmente por nós oprimidos no território. Bem, acho que é isso. Não sei se eu me alonguei. Eu queria agradecer a todos. E foi um prazer poder compartilhar um pouco das experiências. E nós estamos disponíveis para o contato, disponíveis para trocar, disponível para se afetar e principalmente para resistir nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. Tá bom? Muito obrigado. Eu me chamo Álvaro Belloni, sou psicólogo aqui nesse serviço e estamos também de portas abertas para recebê-los. Um forte abraço. Olá, meu nome é Rafael Escobar, eu sou educador social, editor de danos, né, e artista visual. Eu venho aqui falar um pouco de um projeto que eu desenvolvi nos últimos 2 anos, junto com o povo de rua da região próxima do Ceasa, que chama Cupins das Artes. Bom, o Cupins das Artes era um projeto de economia solidária, que era feito a partir de oficinas de marcenaria que eu desenvolvia no Atende 5, que é um equipamento da prefeitura, estilo um albergue, que fica na Vila Leopoldina, bem ao lado do Ceasa. Então a proposta era basicamente pegar os restos de caixa de fruta e pallet do Ceasa e transformar em imóveis para se vender, né? A partir da ideia de economia solidária, que esses móveis fossem vendidos e gerasse renda para eles mesmos. Então, sei lá, se fossem 5 marceneiros, seria dividido o dinheiro igualmente entre 6 partes. 5 para eles e a 6ª parte para a marcenaria, para conseguir continuar girando dinheiro dentro da marcenaria, para conseguir continuar comprando materiais e outras coisas do tipo, né? O projeto começa logo com a minha entrada no Atende como oficineiro. Então, as primeiras conversas foi já a proposta da economia solidária, já foi focada em ser a marcenaria, né? Isso tem uma diferença em outros projetos de economia solidária, que na verdade eu já chego um pouco com a proposta para que lado seria, e propus para eles pensarmos juntos o nome desse grupo, né? Pensando que seria uma marcenaria, tudo, e o logotipo. Então, juntos, a gente foi começando a pensar como seria. Depois de muitas conversas e tal, foi pensado o nome Cupins das Artes, entendendo um pouco dessa galera que acaba sendo marginalizada, né? Cupim acaba tendo essa visão meio assim. E também um pouco sobre a ideia de reapropriar das coisas, né? Acho que também tem um pouco essa conversa. Bom, depois disso, a gente passou para a parte prática, né? Ou seja, os móveis de fato. A gente começou, eu sei um básico de marcenaria, então fui ensinando para eles a fazer alguns móveis, então sofá, uma fruteira, entendendo todas as funções da marcenaria, né? Então, o cortador, o furador, o que finaliza o trabalho, né? Então, a arte fina, né? Lixar, envernizar, e daí, aos poucos, todo mundo vai passando por todas as funções, entendendo todas as funções, e aí entendendo onde quer ficar em cada uma dessas funções, né? E lógico, também tem o vendedor e o mídias sociais, né? Então, ao pouco, cada um vai entendendo qual que é a função que prefere ficar, mas entendendo que todas as funções são muito importantes para o funcionamento do projeto, né? Entendendo que se o Carlão não sai para a rua para tentar vender as coisas, o Antônio não vai conseguir vender, então ele não vai ter o que construir. Então, entender que é importante, independente da função que você está, não é só quem está pegando pesado na madeira que vai ganhar, né? Todas as funções são muito importantes. E assim a gente começa a desenvolver os móveis. Aos poucos, com a melhora deles na produção dos móveis, eles vão começando a propor os desenhos. É importante falar aqui que todos os desenhos dos móveis são muito pensados para uma classe média, né? Entendendo o contexto que eles estão na Zona Oeste, né? Os móveis têm uma pegada meio hipster mesmo. É uma vontade mesmo dos móveis. Tem um lugar também que é importante falar, que eles entendendo esse lugar deles, eles também baterem no peito
e conseguirem ter mais vendas a partir disso. Então, ser morador de rua, usar material reciclado, ajuda na hora dessa negociação com essa classe média Zona Oeste hipster. Então, isso ajudou muito nas vendas. Isso também ajudou a gente chegar em lugares que não antes estão pensados, né? Então, os cupins eles começam a dar oficinas de marcenaria, vão dando palestra, vão fazendo exposição. Então, chegaram aí para o Sesc Paulista, foram para o Centro Cultural São Paulo, todos expor, assim, ou dar curso. Eu acho que isso é uma mudança muito estratégica do tipo de atuação dos cupins, né? A hora que a classe média começa a chamar o morador de rua de professor, um lugar no status quo é meio quebrado, assim. Então acho que tem uma certa importância essa nova levada dos cupins, que foi um ponto forte do projeto. Importante falar também que, conforme os projetos iam acontecendo, existia essa divisão do dinheiro, lógico, e alguns dos cupins começaram a se organizar e conseguir sair da situação de rua, né? Então, uns foram trabalhar de aprendiz de marcenaria na quebrada e alugaram um picozinho por lá. Outros, os cupins também apareceram bastante em mídia, né? Então, outros a família reencontrou por mídia, e daí voltou para a família e tentou abrir uma marcenaria. E um pouco o projeto foi acontecendo assim, entendendo que muitas vezes as pessoas saem, outros também saíram porque a situação piorou na vida também, né? Não estamos falando só de vitória aqui, né? A gente também tem que entender essas indas e vindas, assim. Mas entendendo que muita gente saía da marcenaria e muita gente ia chegando. Então acho que eu fui entendendo que teve por volta de 4 gerações dos cupins das artes, né? A última foi formada pelo Durval, pelo Carlão, o Diego e o Antônio, que foram os que fizeram a exposição no Centro Cultural São Paulo. Eu acho que essa última geração a gente conseguiu fazer a exposição no Centro Cultural São Paulo, foi super importante para eles, um trabalho super emblemático, e logo depois chegou a pandemia, eu parei de ir no Atende pela quarentena, mas também lembrar que a chefe, que era a Marlene, que pensou todo o projeto junto, assim, que bancou o projeto, na verdade, né? Tipo, ela já havia saído, e a nova chefe que tinha chegado, que era a Jéssica, ela não era muito a favor do projeto. Então, no meio da pandemia, ela conseguiu pautar com a assistência social um desligamento da minha pessoa e, por fim, o final do projeto Cupins das Artes, né? Eu acho que é um pouco sobre isso. Aqui quem fala é Bruno Pontes, educador do Cursinho Livre da Norte. Na edição de hoje, ouvimos alguns relatos sobre diferentes experiências pedagógicas em CAPS e no Atende 5 aqui em São Paulo. Com elas, conseguimos observar a importância da educação fora daquele modelo escolar que normalmente pensamos. É comum focarmos na faceta da educação responsável pelos conteúdos conceituais dentro das escolas e acabamos sem dar muita importância para outras tão ou mais importantes quanto, como sua faceta psicossocial. E o episódio de hoje foi feito com o intuito de apresentar alguns desses exemplos realizados aqui em São Paulo, com o foco maior na nossa região. E vamos terminando por aqui a edição dessa semana. Qualquer dúvida ou sugestão podem nos enviar um e-mail em cursinholivredanorte@gmail.com. Se cuidem, nos encontramos na sexta-feira que vem, das 16 às 17 horas, e se quiser ouvir esse programa de novo, podem nos procurar nas plataformas de podcast procurando o nome Indisciplina, ou ouvir nossa reprise que vai ao ar domingo, das 22 às 23 horas, aqui na Rádio Comunitária Cantareira.